Abordagem de sistemas complexos, modelagem de sistemas dinâmicos. Então, a proposta é falar que assim, uma doença afetiva, principalmente a bipolar, é um sistema dinâmico. Então, os modelos reducionistas clássicos são uma tendência de simplificar os transtornos mentais através de relações lineares de causa e efeito, diagnóstico, tratamento, né? Por exemplo, dopamina na esquizofrenia, porque tem um aumento de dopamina, sintomas positivos, então você vai tratar, diminuindo a dopamina, você tratou a esquizofrenia. Todos nós sabemos que nós só tratamos sintomas positivos, né? A doença não, tá? Não considera interrelações com fatores genéticos, neurais, ambientais e psicossociais. Então, os sistemas complexos, né, basicamente, são, assim, a gente precisa reconhecer que são processos dinâmicos, né? Você dá uma medicação, o paciente vai para um lado, uma tendência. Aí acontece uma coisa na vida, ele vai para o outro, né? E acontece uma doença, vai para o outro. Aí você tenta dar uma medicação, aí vai para trás, né? Então, é assim, é dinâmico. Interações contínuas e muitas vezes não lineares dentro dos sistemas de interação. Então, só vocês terem essa ideia. Você usa uma medicação que vai afetar sistemas hormonais sexuais, sistema de cortisol, tá? Você vai interferir sistemas assim, neurais, cerebrais, que é o objetivo, mas também na imunologia. Tá? Então, a gente está afetando várias coisas, né? Um serotoninérgico vai afetar muito mais o intestino do que o resto do corpo. Tá? Então, é complicado isso. Resultados comportamentais que não são facilmente previsíveis avaliando um sistema isolado. Então, os sistemas estão em inter-relação, né? Você coloca um serotoninérgico, dá diarreia, né? Altera microbioma, vai alterar o cérebro, né? O quanto que ele vai ajudar nesta situação, nesse paciente. Tá? Foca na evolução das interações dos estados clínicos ao longo do tempo, né? Então, sempre você tem que estar enxergando todas essas interações ao longo das consultas que você vai fazendo do paciente, né? Então, também, você não consegue lembrar de tudo o que acontece, você precisa ter um protocolo super detalhado o tempo todo, e você tem que refazer as revisões, né? Você já tentou pegar a revisão de prontuário de um paciente seu de 5 anos? Entendeu? Sabe, né? Você tem que marcar uma consulta só para fazer essa revisão, porque é 1 hora, entendeu? Flutuações do humor notável pode ser modelado como um sistema dinâmico, né? Fatores do sistema nervoso central, sistemas moleculares, estressores ambientais, fatores genéticos desestabilizam a atividade cerebral, levando fenomenologicamente a transições entre estados maníaco e depressivo. Tá? Então, juntar tudo isso, você tem essa oscilação. Então, algumas características relevantes dos sistemas complexos, né? Isso vocês veem direto, só que isso está mais sistematizado, só para vocês terem uma ideia, né? Porque, às vezes, você tem que estar prestando atenção nesse tipo de evento, né, que pode acontecer. Por exemplo, propriedades emergentes, resultantes de interações entre sistemas que não podem ser explicados ou previstos ao se examinar cada componente isolado. Então, se você tem, por exemplo, uma situação de estresse do paciente que deu, com uma insônia, uma ansiedade importante e dá trazodona junto, esse conjunto dá sintomas psicóticos. Não é o esperado, né? Então, você tem que começar a fazer... Então, existe uma interação complexa com vários sistemas que dê um resultante inesperada. Você tem que fazer hipóteses para essa resultante. Tá? Qual é a primeira hipótese que vem do conhecimento intuitivo da gente? Né? É o bipolar, né? Que vai mal com antidepressivo, serotoninérgico, tá? Que virou tão gravemente que ficou psicótico, no estado misto, talvez. Essa é a principal hipótese. Tá? Mas podem ser outras. Interações multiníveis, interações que ocorrem através de diferentes níveis de análise de processos moleculares e celulares, a circuitos neurais, comportamentos e contextos sociais, né? Então, podem ter medicações que podem agir direto, né, no DNA, na sua produção, né? Pode ter medicações que vão, no futuro, vão ter medicações que vão agir no RNA, o microRNA, que é uma comunicação, assim, corpo inteiro, né? Pode interferir nas proteínas, que nós já fazemos isso com algumas medicações, né? Mas também em todo o sistema fisiopatológico, tá? Só que a gente não conhece como é que é esse sistema fisiopatológico. Tá? Mas as medicações podem mexer, a gente pode interferir nisso, e as interações desses sistemas são complexos. Tá? Antes se achava que você
ter o genoma, você resolver todas as doenças que existem, né? Hoje a gente tem certeza que não. Por quê? Porque a genética é só uma parte do processo. O ser humano, ele é o resultado do que o genoma conseguiu produzir com a interação com o ambiente. E o grosso é o ambiente, né? Então, por isso que todos esses passos são importantes e não sabemos quais são esses passos, tá? Então, paciente com TAB2 e ansiedade generalizada, iniciando testosterona injetável para melhorar desempenho sexual e físico, evoluindo com aceleração mental, enxaqueca grave e ataques de pânico. Tá? Então, assim, testosterona não deveria dar isso, mas no bipolar parece que faz sentido, porque ele é ativo, mas ativa não oscilação de humor, ativa ansiedade, né? Ativa enxaqueca. Tá? E não é esperado isso de uma forma frequente com testosterona. Tá? Então, quais são essas interações? Né? E isso é o nosso dia a dia. Né? O paciente chega tomando uma coisa e depois, de repente, é totalmente bagunça porque sai um resultado que a gente não estava esperando. E tem a questão da dinâmica de rede, análise de como os componentes de um sistema interagem como uma rede, com foco nos padrões de conectividade e disrupções que podem levar a disfunções. Então, às vezes, os sistemas vão trabalhando interconectados, né? Um exemplo, né? Quando você tem uma frustração com um quadro de melancolia, né? Esse quadro de melancolia, na verdade, já vai ter, junto no quadro, né? Uma alteração do ritmo biológico, alterações de cognições e psicomotricidade, né? Então, aparentemente, essas funções trabalham em rede, porque quando você chega e tem um estresse, você entra numa melancolia, vários sistemas entram em colapso ao mesmo tempo. Então, eles devem estar trabalhando em rede. Tá? E como você vai trabalhar com que essa rede em si funcione melhor? Criticalidade auto-organizada, né? Então, uma propriedade dos sistemas que naturalmente evoluem para um estado crítico de comportamento de escalada inevitável, em sensibilidade a pequenas perturbações. Então, isso é o exemplo clássico do paciente que é instável do humor e evolui para a condição de ciclagem rápida. Então, quando você vai trabalhando assim, ele naturalmente vai evoluir até chegar a um limiar que ele quebra. Ou vira um estado misto incontrolável, ou vira um ciclador rápido. Tá? Então, o bipolar ele funciona muito dessa forma. Transições de fase, mudanças de fase quando o limiar é atingido. Então, assim, é um exemplo clássico, né? Assim, situação de diminuição de sono, somatória de eventos estressantes, doses crescentes de anfetamínicos. Tá? Então, um paciente bipolar, né? Que assim, sente o benefício de um anfetamínico, né? E aí ele começa a buscar cada vez mais, então ele entra até chegar a ficar psicótico. Então, essas transições de fase, né? Tem esse limiar, você consegue muitas vezes detectar esse limiar em cada um dos seus pacientes. Você pode tentar, ao detectar, prevenir, porque você, sabendo, não, porque ele toma café até 3, se passa de 4 vezes por dia o café, né, ele fica hipomaníaco. Então, não, né, já sabe, esse é um fator que eu vou ter que cuidar para este paciente. Tem a questão da estabilidade e instabilidade, os sistemas ficam instáveis quando outros estabilizam e vice-versa. Às vezes você consegue controlar o sono, né? Mas aí o apetite fica horrível, né? Aí você controla o apetite, né? Aí a cognição fica péssima, né? E você fica lá tentando resolver cada uma dessas coisas. E ciclos de feedback, outputs de um sistema funcionam como input para outros, né? Classicamente fases pré-menstruais dando disforia. Tá? Então, assim, num sistema normal que tem input e output, que o output, né, a fase pré-menstrual, naquela pessoa o cérebro tem a sensibilidade extra e tem disforia grave. Né? E aí, na paciente que é bipolar, que tem piora pré-menstrual, ela tem uma mini crise mensal programada. Né? Então, quantas crises ela vai ter ao longo da vida? Até virar uma supercrise, até virar cronicidade. Como a gente pode modelar sistemas complexos? Aí, considerando o bipolar tipo 2, um sistema complexo. Se a gente tivesse marcadores biológicos, se a gente tivesse assim, um conhecimento profundo dos processos fisiopatológicos envolvidos, né? Sem dúvida a gente teria exames, teria essa coisa que o cardiologista tem,
Nós não temos, né? Então, a abordagem que nós podemos fazer é estruturar melhor a nossa avaliação clínica. Então, nós somos, essencialmente, uma especialidade clínica, né? E acho que isso tem que ser sempre lembrado, né? Há 30 anos atrás, eu residente, né? Assim, a gente aprendia, né, lá no HC, assim, a gente precisa ser clínico. Tá? Também pesquisador, porque aí você vai ser um melhor clínico, mas você precisa ser clínico. Existem algumas sacadas que eu colocaria de questões hierárquicas. Como clínico, quando você aborda uma doença, a primeira coisa é você fazer o que todo mundo tem que fazer. Fazer o diagnóstico da SM-CID, né, e seguir as evidências. Tá? Só que, assim, você tem que ter uma visão crítica da qualidade da evidência. Tá? Eu mostrei que a qualidade da evidência para TAB2 não é boa. Então, você pode atravessar a diretriz de acordo com a sua avaliação clínica. Tá? A gente não é obrigado a seguir as diretrizes. Mas tem ideias, né? Às vezes você está perdido. O que eu vou fazer? Aí você vê as diretrizes. Pramipexol, como é que isso funciona? Né? Assim, pô, né? Pode ser uma ideia, né? Nunca fiz, não sei. Mas, assim, obviamente que isso funciona. Você tem o primeiro passo, talvez o segundo, né? O terceiro já começa a ser uma coisa meio... É o que eu acho. Né? Assim, é o que eu tenho de experiência. Então, se eu conheço daqueles 20 medicamentos, se eu conheço os 10, eu só vou trabalhar com esses 10, porque é o que eu conheço. Tá? Assim, então, isso já é a primeira dica. Aprendam mais fármacos. Valem a pena. Usem mais fármacos. Uma vez que começa, assim, começa a esgotar, né? Quer dizer, se tem o diagnóstico, você já usou uma medicação na primeira linha, a segunda medicação, talvez uma terceira, e você começa a falar assim, já usei a quetiapina, já usei lítio, já usei lurazidona, né? Pô, não está andando, vou começar a combinar, né? Aí eu vou começar a colocar mais outras coisas. Então, você se perde. Você precisa ter uma visão mais global do processo. Então, quando eu falo assim, a estratégia fisiopatológica hierárquica é definir sistemas fisiopatológicos principais e estabelecer a hierarquia de relevância clínica. Tá? Assim, tem uma lista aqui que eu sugiro, e pode entrar outros, tá? De sistemas fisiopatológicos principais, e colocar qual que é o importante para abordar a cada momento. Por exemplo, suicidabilidade, o risco de vida, psicose, risco de vida, riscos lesionais, cognitivos, afetivos, funcionais graves, impulsividade e hostilidade, que pode envolver tudo isso, principalmente na suicidabilidade, mas outros prejuízos graves, né, da falta de controle. O ritmo biológico, por que está tão alto o ritmo biológico? Porque ele pode desencadear vários processos e piorar vários processos. Ansiedade, né? Aí eu coloco ansiedade grave, aquele que dá desespero, aquele que dá aquele mal-estar. São os pacientes que queixam mais. Quando tem ruminação, tem dica. Tá? Ruminação, quando está o resto estabilizado, né, você pode usar a ruminação, a fluvoxamina ou lurazidona. Tá? Essas duas medicações parecem ter um efeito um pouquinho melhor para ansiedade com essas características. Se parece, opinião minha, tá? Não tem evidência. Né? Então, tem que falou, eu acho que não vale a pena. Tudo bem, está tranquilo. Tá? Por que a ansiedade vem antes de outras coisas? Né? Porque se a ansiedade estiver muito grande, você não vai conseguir controlar a instabilidade de humor, você não consegue tirar a anedonia, não consegue, tá? Porque a ansiedade excessiva impede o controle dessas condições. Tá? Então, você precisa priorizar a ansiedade, uma vez que esses outros já estão controlados. Síndrome metabólica fica para o fim. Aí, outros sistemas fisiopatológicos, às vezes, por exemplo, o mais comum é atencional, né? Apesar de atencional estar aqui, né? Às vezes você pode melhorar a anedonia, a energia, tudo, mas o atencional não melhora. Aí é aquela condição TDAH mesmo, né? E aí você, às vezes, precisa colocar um estimulante puro. Né? Mas a gente só vai conseguir colocar um estimulante puro se você não tiver psicose, se não tiver impulsivo, se não tiver ansioso. Lógico, né? Você não pode dar uma lisdextrafetamina num paciente que está muito ansioso. Tá? Então, existe, né, prioridades, existe estratificação, existe hierarquia. Se você seguir
esse processo, você não se perde no caminho do manejo do paciente. Consulta a consulta. Tá? Lógico que você tem que ter também a ideia, né, da estratégia de sobrecarga, né? Ou seja, relevância de avaliação transversal individual específica. Como assim? Isso aqui tem uma lógica de que um sistema pode prejudicar mais ou menos o outro, então tem uma hierarquia do que você tem que consertar. Sistemas que gerem maior sofrimento e sistemas que gerem maior disfuncionalidade. Então, tem essa coisa. Primeiro você vai preservar a vida, depois você vai tirar o sofrimento, e depois já não está mais com risco de vida, não está mais sofrendo, só está apático, né? Então não está funcionando. Aí você dá funcionalidade. Tá? Tem questões cognitivas, apatia, etc., geralmente o que sobra. Ao longo desses anos, tratando pacientes refratários, etc., né, é a minha percepção, né? É como eu estruturo, é como eu consigo ajudar os pacientes. Tá? E se você for olhar e pensar com clareza, isso daí não é difícil. São coisas que vocês já pensaram, em momentos, em fases, só que se for estruturado, você não se perde. Tá? Isso é o mais importante, porque muitas vezes você chega numa hora no paciente e fala assim, o que eu faço? Agora, o que eu faço? Né? Nessas horas aqui, ajuda bastante.